Bom, vamos prosseguir agora lendo Atos capítulo 10, versículo 20. Porque aí vem uma nova ordem, né, do anjo que diz: levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Agora você veja, aqui tem um outro problema de tradução. A palavra aqui, duvidando, é diacrino, não é duvidando, é discriminando. Ou seja, não discriminando, ou seja, não discrimine os gentios. Por exemplo, na Bíblia de Elohim, eu traduzo: levanta-te, desce e vai com eles, sem discriminar, porque eu os enviei. Por quê? Porque um judeu, ele nem andava com gentio. Tem um gentio aí batendo na porta, ele olha, ele fingia que nem tinha ninguém na porta batendo. Não tem ninguém aqui batendo na porta. Ouvi um barulho, pensei que tinha alguém, mas não tem ninguém aqui. Era uma coisa horrível. Assim, não, vamos caminhar comigo. Ele nem andava com o gentio. Então aqui, na verdade, essa palavra diacrino, ela é melhor traduzir por discriminar. Não, ou seja, sem discriminar. Levanta-te, desce e vai com eles sem discriminar, porque eu os enviei. Ok? O versículo 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Bom, repetindo aqui o que eu sempre digo a vocês, muito provavelmente esses homens, quando eles vieram falar Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, provavelmente eles usaram ou o nome, ou Adonai, ou Elohim, ou até Yahvé, que nós sabemos que hoje os judeus eles não gostam de utilizar, mas eles estão errados. Porque é claro que você deve utilizar o nome de Deus. Seria o mesmo que nós cristãos não usarmos o nome de Jesus. Eles dizem: nós não usamos o nome de Yahvé porque é um nome santo. Alguns dizem que a gente não tem certeza da pronúncia. O nome Jesus também, a gente não tem certeza da pronúncia. Pode ser Jesus, pode ser Joshua, pode ser Yeshua, pode ser Josué. Tá bom? Mas qual a pronúncia que nós conhecemos na história? Então, Jesus, essa foi a pronúncia que se desenvolveu na história. Nós estamos nos referindo ao Filho de Deus, a Jesus. Tá bom? Então, eles poderiam ter usado até o nome Yahvé. O versículo 22, ele diz... versículo 23. Então, chamando-os para dentro, era outra coisa que um judeu, um israelita não fazia, né? Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope, né? E aqui aproveitar nesse ponto, né, o fato dele falar com eles e recebê-los em casa. Essa atitude dos judeus gerava perseguição, gerava ódio dos gentios, né? Tá bom? Porque você não pode andar com o gentio? Não, vocês são imundos. Você não pode me receber na tua casa, não. Então você pode ir lá em casa? Não, também não vou na tua casa, não. Então era o que ele chamava de um padrão de santidade, ficar afastado dos imundos, que não deveria ser assim. Eles deveriam evangelizar, né,
o fato deles serem imundos, na simbologia, era para os judeus evangelizarem e se aproximar deles. Tá ok? O versículo 24, ele diz: e no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Ou seja, ter uma revelação daquela, apareceu um anjo para ele. Era algo significativo. Certamente as pessoas conheciam a aproximação dele com o Deus de Israel. Vou definir assim, tá bom? E ele agora convidou todos: olha, eu agora recebi a visita de um anjo, então essa minha aproximação está confirmada. Esse é o Deus verdadeiro. Porque eu sempre falo para vocês, se for comparar com o Deus dos romanos, o Deus dos romanos era uma coisa horrível. Os cultos, né, envolviam até relações sexuais com mulheres que eram consideradas prostitutas sagradas. O culto pagão era uma coisa horrível. Vinha aquelas pessoas possessas de demônio falando com eles, como se fossem pessoas que tinham recebido a divindade. Então o culto pagão, ele era um culto assustador. E já quando você vê um culto, né, que não tinha aquelas possessões demoníacas, aquilo certamente atraiu Cornélio, né? Versículo 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Né? O trato que eles tinham com os sacerdotes pagãos era normalmente de reverenciá-los, né? Versículo 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Né? Então, observe no livro que eu coloquei em comentário. Pedro demonstrou diante de Cornélio que entendeu bem a mensagem de Deus. Os gentios não eram imundos. Eles também poderiam ser salvos. Jesus os purificou. Ok? Por isso, no versículo 28, eu coloquei aí no livro, diz: e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, ele já aprendeu essa mensagem. Ele aprendeu essa mensagem. E diz: pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Então veja que ele faz referência à hora 9. Então ele entendia que essa era uma hora especial para Israel. Então, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Pois bem, agora o próximo texto nós vamos analisar o sermão de Pedro, que vai ser o 6º sermão que Pedro faz no livro de Atos, né? Tá bom? Então,